Existe um lugar no universo onde todas as respostas parecem parar. Depois de atravessar uma determinada fronteira, nenhuma luz retorna, nenhum sinal escapa e nenhuma informação consegue chegar até nós. Esse lugar é o interior de um buraco negro. Durante muito tempo, a explicação parecia terminar aí. Uma estrela morre, sua matéria colapsa e tudo o que resta fica aprisionado para sempre. Mas existe um problema. Quando usamos a relatividade geral para acompanhar esse colapso até o fim, as equações conduzem a uma singularidade, uma região em que densidade tende ao infinito e a descrição conhecida do espaço e do tempo deixa de funcionar. Isso não significa necessariamente que a natureza contenha um ponto infinitamente pequeno e denso. Pode significar que a nossa teoria chegou ao próprio limite. E foi justamente nesse limite que alguns físicos encontraram uma possibilidade difícil de ignorar. Talvez o colapso não termine em uma singularidade. Talvez a matéria sofra uma espécie de ricochete e dê origem a uma nova região do espaço-tempo. Um universo que, visto de fora, estaria escondido atrás do horizonte de um buraco negro. Essa não é uma descoberta confirmada. Não existe uma fotografia desse outro universo. Não existe uma medição direta. E nenhum cientista sabe o que realmente acontece no centro de um buraco negro. O que existe é uma sequência de ideias matemáticas desenvolvidas durante quase um século, tentando resolver um dos maiores problemas da física. E mais recentemente, algumas observações intrigantes reacenderam essa discussão. Então, o que existe depois do horizonte de eventos? Um ponto final? Uma passagem ou o nascimento de outro universo? Deixa eu me apresentar rapidinho. Meu nome é Lécio e aqui é do canal Fato Proibido. Espero que esteja tudo 100% com você. Vamos nessa! Em 1915, Albert Einstein apresentou a teoria da relatividade geral. A gravidade deixou de ser descrita apenas como uma força de atração entre objetos. Na nova teoria, matéria e energia deformam o espaço-tempo, e essa deformação determina como planetas, estrelas e até a luz se movimentam. A teoria explicou fenômenos que a física de Newton não conseguia explicar completamente e fez previsões que seriam confirmadas décadas depois, incluindo as ondas gravitacionais. Mas as mesmas equações também permitiam a existência de objetos dos quais nem a luz poderia escapar. Hoje, esses objetos são conhecidos como buracos negros. Alguns se formam quando estrelas muito massivas esgotam seu combustível. Sem energia suficiente para resistir à própria gravidade, o núcleo da estrela colapsa. Quando a massa restante é grande o bastante, surge um horizonte de eventos, uma fronteira além do qual não existe caminho conhecido de volta. Também existem buracos negros supermassivos, encontrados no centro de muitas galáxias. No centro da Via Láctea está Sagitário, com aproximadamente 4 milhões de vezes a massa do Sol. Em 2022, o Event Horizon Telescope divulgou a primeira imagem da região luminosa ao redor desse objeto. A imagem não revelou o interior do buraco negro, mas mostrou sombra produzida pela intensa curvatura do espaço-tempo. O verdadeiro problema começa depois do horizonte. Na versão clássica da relatividade geral, a matéria que continua caindo pode chegar a uma singularidade. Nessa região, quantidades físicas como densidade e curvatura podem se tornar infinitas. Mas infinito é uma equação física, nem sempre é uma resposta. Muitas vezes é um aviso de que a teoria está sendo usada em condições para as quais não foi construída.
A relatividade geral descreve muito bem objetos enormes e a gravidade em escala cósmica. A física quântica descreve partículas e fenômenos microscópicos. No interior extremo de um buraco negro, as duas deveriam funcionar ao mesmo tempo. O problema é que ainda não possuímos uma teoria completa e comprovada da gravidade quântica capaz de unir essas descrições. A primeira pista de que as equações de Einstein poderiam esconder caminhos inesperados apareceu em 1935. Einstein e o físico Nathan Rose publicaram uma solução matemática que conectava duas regiões do espaço-tempo. A estrutura ficou conhecida como Ponte de Einstein-Rose e mais tarde seria associada ao conceito popular de buraco de minhoca. A solução original não descrevia um túnel estável pelo qual uma nave pudesse viajar. Ela se fechava rapidamente e não oferecia uma passagem atravessável nos moldes da ficção científica. Mesmo assim, havia algo novo naquela matemática. As equações não descreviam apenas um lugar onde tudo acabava. Elas permitiam conexões entre regiões diferentes do espaço e tempo. Mas para transformar essa curiosidade em um possível universo dentro de um buraco negro, ainda faltava eliminar a singularidade. E essa tentativa começaria com uma propriedade microscópica da matéria, o spin. Na década de 1920, o matemático francês Élie Cartan percebeu que a geometria usada na relatividade poderia ser ampliada. Na teoria de Einstein, matéria e energia curvam o espaço-tempo. Na expansão proposta por Cartan, partículas com spin também poderiam provocar uma torção nessa geometria. Spin não significa que uma partícula seja uma pequena esfera girando como um planeta. É uma propriedade quântica intrínseca. Mas, matematicamente, essa propriedade pode contribuir para a estrutura do espaço-tempo. Décadas mais tarde, Dennis Schaman e Tom Kibble ajudaram a desenvolver essa abordagem, hoje chamada de teoria Einstein-Cartan-Sayana e Kimball. Em condições comuns, seus efeitos seriam extremamente pequenos. Em densidades absurdamente elevadas, como aquelas previstas durante o colapso de um buraco negro, a situação poderia mudar. A interação entre spin da matéria e a torção do espaço-tempo poderia produzir um efeito gravitacional repulsivo. Essa repulsão impediria a compressão infinita e substituiria a singularidade por um estado de densidade muito alto, mas finita. Em 1972, o físico Radhija Kumar Patria publicou uma ideia provocativa. O nosso universo poderia ser o interior de um buraco negro existente em outro universo. A proposta não demonstrava que isso realmente ocorreu. Ela explorava uma possível semelhança matemática entre o interior de determinados buracos negros e um universo fechado em expansão. Décadas depois, outro pesquisador tentaria construir um mecanismo físico mais detalhado para essa ideia. Nikodem Popoavsky utilizou a teoria de Einstein para estudar o que aconteceria com a matéria durante um colapso gravitacional extremo. Nos modelos desenvolvidos por ele, a torção provocada pelo spin das partículas cresce à medida que a matéria é comprimida. Em determinado ponto, o efeito repulsivo se torna forte o bastante para impedir a singularidade. O colapso não termina em densidade infinita, ele termina em um Bowery, um ricochete. Depois desse ricochete, a matéria poderia começar a se expandir em uma região do espaço-tempo. Para um observador externo, tudo permaneceria escondido através do horizonte. Para um possível observador interno, essa expansão poderia se permanecer com o nascimento de um universo.
Proplovsky chegou a propor que o nosso universo poderia ter se originado no interior de um buraco negro pertencente a um universo anterior. Nesse cenário, o Big Bang não seria o início absoluto de tudo. Seria a fase de expansão que veio depois do ricochete. É uma teoria, é uma ideia poderosa, mas continua sendo um modelo teórico. A teoria de Einstein-Cartan é uma extensão matematicamente consistente da relatividade geral. Porém, ainda não existem evidências experimentais de que a torção tenha produzido o nascimento do nosso universo, ou de qualquer universo dentro de um buraco negro. E Poplovsky não é o único pesquisador tentando eliminar singularidades. Em 2025, Henrique Gastanhaga publicou na Physical Reviewed um modelo de ricochete gravitacional baseado no princípio quântico da exclusão. De forma simplificada, determinadas partículas não podem ocupar exatamente o mesmo estado quântico. Sob compressão extrema, essa propriedade produziria uma pressão capaz de interromper o colapso. No modelo, o ricochete pode permanecer confinado dentro do raio gravitacional original. Visto de fora, o objeto continuaria se comportando como um buraco negro. No interior, porém, poderia existir uma região em expansão. Isso não significa que Gastanhaga e Poplovsky tenham demonstrado a mesma teoria. Os dois usam mecanismos diferentes. Poplovsky trabalha com spin e torção na teoria de Einstein-Cartan. Gastanhaga investiga um efeito quântico relacionado ao princípio da exclusão. O ponto em comum é a tentativa de responder ao mesmo problema: como impedir que o colapso termine em uma singularidade infinita. Enquanto essas ideias avançam nas equações, uma observação feita com o telescópio espacial James Webb trouxe um novo elemento à discussão. Em um estudo publicado em 2025, Lior Chaime analisou imagens de 263 galáxias espirais do levantamento JADE, realizado pelo James Webb. Segundo sua classificação, 158 pareciam girar em um sentido em relação à Via Láctea, enquanto 105 giravam no sentido oposto. O resultado sugeria uma assimetria na amostra. Shamir discutiu algumas explicações possíveis, incluindo efeitos relacionados ao movimento e à rotação da própria Via Láctea, e modelos cosmológicos com uma direção preferencial. Mas é preciso tomar cuidado. O estudo não descobriu que vivemos dentro de um buraco negro. Também não demonstrou que o universo inteiro gira. A amostra era limitada. A classificação dependia da orientação aparente das galáxias. E assimetrias desse tipo podem sofrer influência da seleção, calibração ou outros efeitos observacionais. A ligação com o universo nascido dentro de um buraco negro é uma possível interpretação dentro de um debate muito maior. Não é uma confirmação. Então, se nenhuma dessas ideias foi comprovada, por que raios físicos continuam investigando essa possibilidade? Porque a singularidade continua lá. E enquanto ela permanecer nas equações, continuará indicando que falta uma parte importante da história. Hoje temos evidências extremamente fortes de que buracos negros existem de verdade. Observamos estrelas orbitando objetos invisíveis e muito massivos. Detectamos ondas gravitacionais produzidas pela colisão de buracos negros. Fotografamos a sombra formada pela matéria luminosa ao redor de M87 e de Sagitários A. Mas nenhuma dessas observações revelou o que existe depois do horizonte de eventos. A imagem de um buraco negro não é uma fotografia da singularidade. Ela mostra radiação e matéria quente ao redor de uma região escura, cuja aparência corresponde ao que a relatividade geral
prevê para as proximidades de um horizonte. Da mesma forma, as ondas gravitacionais permitem estudar a dinâmica externa desses objetos, especialmente durante colisões. Até agora, elas não demonstraram que o universo esteja se formando no interior. Também não existem evidências observacionais confirmadas de buracos brancos, objetos teóricos que funcionariam como o oposto de um buraco negro. Matéria e luz poderiam sair, mas nada conseguiria entrar. Algumas soluções matemáticas conectam buracos negros, buracos brancos e outras regiões do espaço-tempo. Porém, transformar essas soluções em objetos físicos estáveis é muito mais difícil. E é aqui que a palavra portal pode enganar. Nos modelos de universos internos, o buraco negro não funciona necessariamente como uma porta de entrada para viajantes. Depois de atravessar o horizonte, nenhum caminho conhecido permitiria voltar a contar o que aconteceu. Além disso, forças de maré, radiação e instabilidades poderiam destruir qualquer objeto muito antes de uma hipotética transição. A proposta é mais radical do que uma viagem espacial. Ela diz que aquilo que enxergamos como um buraco escuro e compacto talvez contenha, além do horizonte, um espaço-tempo próprio. O universo pode parecer imenso para quem está dentro dele e continuar completamente inacessível para quem está do lado de fora. Essa possibilidade ainda pode estar errada. Uma futura teoria da gravidade quântica pode mostrar que singularidades são resolvidas de outra maneira. Novas observações podem explicar a assimetria das galáxias, sem nenhuma relação com universos em buracos negros. Ou os modelos podem produzir previsões que nunca aparecem na natureza. Mas é assim que a ciência avança. Uma hipótese não precisa parecer confortável. Precisa ser matematicamente coerente e produzir consequências investigáveis e sobreviver ao confronto com as evidências. Por enquanto, sabemos que buracos negros existem. Sabemos que a relatividade geral encontra dificuldades em seu interior extremo. E sabemos que diferentes modelos tentam substituir a singularidade por algum tipo de continuação física. Todo o resto permanece em aberto. Talvez um buraco negro seja apenas uma região da qual nada retorna. Talvez esconda uma física que ainda não compreendemos. Ou talvez cada um deles carregue uma história inteira, invisível para o universo que o criou. Porque se buracos negros realmente derem origem a novos universos, a pergunta mais desconcertante não será o que existe dentro deles. Será descobrir o que existia antes de nós. E você acha que os buracos negros são apenas fim da matéria ou podem representar o nascimento de novos universos? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, eu vou ler tudo. Se você quer saber o que existia antes do universo, eu vou te deixar com mais um vídeo aqui, ó, que ele vai te explicar tudinho, tudinho explicadinho. Fica comigo com mais esse vídeo. Obrigado por assistir, até o próximo. Valeu!